O Espírito em Análise, com André Marouço. Experimentamos nos tempos atuais um padrão de beleza fabricado pelas passarelas da moda e pela indústria de comunicação e do entretenimento. Enquanto a moda dita a regra da magreza esquálida e, por que não dizer, quase que cadavérica, os meios de imprensa e de entretenimento ditam a beleza das curvas que ostentam, por exemplo, as cantoras de funk, se é que se pode chamá-las de cantoras. E ostentam também as barrigas tanquinho dos galãs da TV e do cinema. Curiosa a alternância do padrão do ideal corpóreo. Houve épocas em que o belo era estar acima do peso. Foi assim que o artista plástico Botero, entre outros, pintou a beleza dos corpos rechonchudos, enaltecendo o padrão da obesidade como o ideal. Pensemos sobre a ditadura da imposição ou da negação, sendo que a primeira dita a regra e a segunda estabelece o proibitivo. Na história humana, muitos foram os movimentos, os governos, as religiões e os pseudo-intelectuais que se arvoraram à condição de impor e proibir. Na contrapartida desse modelo ditatorial, há a doutrina espírita, que não impõe e nem nega, porém educa as criaturas para que possam pautar suas vidas de forma mais assertiva e com temperança. O Espiritismo não apregoa o tem que, mas ensina o porquê é melhor que. Assim é que, enquanto a indústria da moda diz que as pessoas têm que figurarem como caveiras ambulantes cobertas por tecidos e cores da estação, a doutrina espírita ensina porque é melhor que não estejamos nem muito acima e nem muito abaixo do peso ideal, levando-se em conta, inclusive, em consideração o índice de massa corpórea, o IMC, e a circunferência ideal para o abdômen. Afinal, estar acima de um determinado valor pode significar graves problemas de saúde. A doutrina diz isso porque a ciência diz isso. De outro lado, enquanto os veículos de comunicação e entretenimento enaltecem os corpos ditos perfeitos, afirmando que só é belo quem tem que se encaixar nesse modelo, o Espiritismo caminha de par e passo com os movimentos filosóficos que apontam que é melhor que as pessoas se conheçam, se respeitem, se compreendam e aceitem a finitude do corpo. Até porque, conforme nos aponta o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios 15, versículo 40, abre aspas, há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Fecha aspas. Paulo nos aponta para o caráter perecível do corpo, em contraposição com o caráter incorruptível do espírito. E não é nem um pouco difícil de se atestar pela razão a fraqueza e finitude de um contra o esplendor do outro. Enquanto uns lutam contra o que não podem vencer, uma vez que por mais que se queira e se tenha dinheiro, o corpo sofrerá inevitavelmente as mudanças do tempo, outros se aliam com o saber do espírito que vence o túmulo. Há aqueles que deitam-se nas macas cirúrgicas sucessivas vezes buscando frear o percurso do tempo irrefreável, e há aqueles que dedicam-se ao saber dos livros, das artes, da cultura e do ambiente acadêmico, cientes de que após a noite do túmulo ressurgirão na espiritualidade com um conhecimento que não se encarcera no caixão e nem mesmo entra em decomposição. E não enganemos quanto aos dissabores da oposição à ditadura da beleza, pois a ciência apregou aos quatro cantos os benefícios de uma vida com temperança. Se nos cabe servirmos de críticos severos a esse movimento que dita o padrão do belo, de outro lado, também sabemos não ser nem um pouco saudável para o espírito os excessos da gula que levam junto com a obesidade, as doenças cardíacas, a diabetes e toda a ordem de dissabores biológicos de um corpo muito acima do peso.
Voltemos uma vez mais ao apóstolo dos gentios, que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, nos traz, abre aspas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Fecha aspas. Me é lícito agredir meu corpo e minha saúde com a falta ou excesso alimentar. Mas será que isso convém ao eu espírito? Me é lícito gastar fortunas para evitar a todo custo o envelhecimento, mas qual o custo disso para eu espírito? Me é completamente lícito passar dezenas de horas semanais nas academias de ginástica, quando apenas algumas horas seriam mais do que o suficiente, me restando tempo e recursos para investir no saber, na espiritualidade e ainda em alguma ação de caridade. Atitudes que podem me alçar a voos mais altos e amorosos para eu espírito. Cuide-se, você merece.